Quero ver todo mundo louve. Quero ver todo mundo louve. Bem alto, vai. Louve. Quero ver. Louve. Continua, continua, continua. Louve, cante, aleluia. Adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus! Não me convenceu que essa boa noite, não. Boa noite, povo santo de Deus! Aleluia! Que privilégio estarmos mais um dia na casa do Senhor, amém? Louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Quero ler lá em Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Leiam comigo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhes deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Próximo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você crê nisso? Que Jesus Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra se dobrem a este nome, porque o nome do nosso Deus, Ele é poderoso. Você crê nisso? Então feche os seus olhos aí no seu lugar, erga suas mãos e comece a agradecer a Ele.
Comece a engrandecer ao nome deste Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua casa mais um dia para louvor e honra da Tua glória. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por cada filho que se faz presente neste lugar. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, tenha livre curso no nosso meio. Prepare os corações. Limpa, Senhor Jesus Cristo, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos estarmos aqui, ó Deus, inteiramente para te louvar, para te engrandecer. Em nome de Jesus, nós te pedimos também, Senhor, que a Tua glória se faça presente no nosso meio. Que os céus, Senhor, estejam abertos nessa noite. E que a Tua nuvem possa descer. Que a Tua nuvem de glória, a Tua nuvem de cura, a Tua nuvem de unção esteja presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Vamos continuar neste mesmo espírito, louvando e engrandecendo a Ele. Aleluia. Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Sim, Ele está aqui presente. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus.
ao Senhor. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que estou curado. Ei, Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. E como uma igreja só nós seremos? E bradaremos grande ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós queremos profetizar nesta noite que o Senhor renova suas forças, tira todo o medo de você, para você conquistar mais uma semana, para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia! Quando o medo vem, essa minha proteção, o teu amor me cerca o coração. Posso me esconder sob tuas asas, onde a ansiedade encontra paz, pois sei que os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás, sem medo então vou escolher confiar em ti, e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. És pra nós a fonte de esperança quando as mentiras vão tentar nos enganar. Declare! E agora livre sou dos laços do inimigo. Louvado seja o Rei, meu Salvador, pois sei, quando a dor vier, o que vai acontecer? Eu vou encarar, do teu lado os medos enfrentar, sem medo então vou escolher confiar em ti, e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti, e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Nós nos alegraremos em ti, Senhor, não importa as circunstâncias, nós viveremos os teus propósitos. Aleluia! Pois sei que os teus olhos veem, Ele vê minhas lágrimas, e
noite escura perto estás, pois sei, quando a dor vier, eu vou encarar do teu lado os medos, enfrentar sem medo. Então vou escolher confiar em ti, e nas promessas são reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti, e nas promessas são reais, e me alegrar em ti. Será que você pode declarar nessa noite? Sem medo então vou escolher, e nas promessas, e me alegra. Se alegre nessa noite, a alegria do céu é sua força. Sem medo então, se prepare para uma semana maravilhosa, de muita alegria no Senhor. Sem medo então vou escolher confiar em ti, e nas promessas são reais, e me alegrar em te louvar. Eu vou, e me alegrar em te louvar, e me alegrar em te louvar. Se alegre no Senhor, amém. Aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Neste mesmo Espírito, vamos continuar dando o nosso melhor para Ele. Amém? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, Você me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és
sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Saciar a sua sede nessa noite. Eu quero fluir, fazer paz. Eu quero beber na tua fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em paz e paz. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Mais uma vez. O meu Salvador. Glória a Jesus. Aleluia. Ele é o único merecedor de toda honra. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos.
novamente, Cordeiro Santo. Cordeiro Santo, vindo dos céus, leva-nos, leva-me ao teu encontro, além do véu. Enche os meus lábios pro teu louvor. Quero ser adorador. Meu desejo é conhecer demais. Peça nessa noite, queremos mais. Mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua paz. Mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Peça mais o teu Espírito Santo nessa noite, mais da tua. É o que nós desejamos nessa noite, Senhor. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, mais o teu Espírito, mais a tua paz, Senhor. Mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Nós queremos mais de ti, Espírito Santo. Nos envolve nessa noite com a tua presença. Nos envolve nessa noite com a tua paz. A paz que excede o nosso entendimento, o nosso conhecimento humano. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Precisamos de ti. Precisamos sermos tocados pelo Senhor nessa noite. Oh, que o Espírito Santo possa encontrar morada em nossos corações e possa se alegrar com cada um que se dispôs a sair da sua casa nessa noite. E que a presença do Espírito Santo nos envolva. Aí do seu lugar, feche os seus olhos e comece a dizer ao Espírito Santo de Deus: você pode me tocar. O Senhor pode falar ao meu coração. O Senhor pode destinar a minha história, os propósitos de Deus. Eu estou aberto, eu estou pronto. Que a tua palavra tenha livre curso aos nossos corações, fazendo com que o Espírito Santo convença os corações nessa noite e faça de nós testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem a realizar através de nós, através do poder do Espírito Santo que é liberado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, só a igreja, peça para Ele mais. Tá bonito, fale mais uma vez, peça ao Espírito Santo. Ele entrega na medida que você clama, na medida que você pede. Então peça. Eu quero mais, muito mais.
Declare comigo agora nessa noite. Em 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Nós cremos numa unção profética para este tempo de busca, que alcançará a nossa casa, o nosso trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões. Em nome de Jesus, pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e a manifestação do teu Espírito. Em 2026 é o ano da consagração, da entrega e do quebrantamento. Nós cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois nós andamos na luz e não em trevas. Nós cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítima de nenhum engano, golpe ou manipulação. Nós cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carências. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que não há harmonia, a paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, para nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e das realizações dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e anos. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante, para o louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aplauda! Glória a Deus! Aleluia! 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Em 2026, o ano da presença. Juntos. Glória a Deus, se você acredita. Vocês estão bem, queridos? Em 2026, vamos alcançar e tocar o céu. Glória a Deus por isso. Amém. Estão felizes por estar aqui? Eu também estou muito feliz por estar aqui com você, podendo cultuar ao Senhor nessa noite. E para passar 2 recados bem rapidinho. Terça-feira agora, nós vamos ter mais
um trabalho com as nossas mulheres aqui em nossa igreja a partir das 8 horas da noite. Amém? Nós estamos na missão mãe, né, Mi? Então nós vamos nos reunir para você que é mãe, você que tem o desejo de ser mãe, você que gerou, né, trouxe ao mundo essa bênção do Senhor, essa promessa do Senhor que são os filhos. Nós queremos te convidar para estar aqui, para que juntas possamos receber uma orientação da parte de Deus. Diga assim, uma orientação da parte de Deus. Irmãs, eu vou falar com vocês hoje como pastora, amém? Tudo que nós fazemos aqui, nós oramos primeiro. E eu não vou ser apelativa. Eu só vou entregar o que o Senhor está colocando no meu coração. Nós temos, eu sou psicóloga, sou líder dessa igreja há muitos anos. E uma das maiores demandas que nós ouvimos em gabinete é com relação à família. A educação, principalmente agora, né? A educação dos filhos, que está sendo um desafio um pouco maior. E Deus colocou no coração da Michele, no nosso coração, um desejo de auxiliar de uma forma mais direcionada esse público chamado mãe. Porque nós entendemos, né, que uma mãe tem um papel muito importante, aliás, importantíssimo, dentro da sua casa. Então nós queremos aqui multiplicar a unção e queremos também receber de você o seu conhecimento enquanto mãe, ouvir a sua dor, e também queremos chorar com você a nossa dor, enquanto mulher, enquanto mãe. Então o Senhor colocou isso no nosso coração. Então não foi algo que veio, hoje eu acordei e vou falar de mãe. Não. Deus está gerando isso porque Deus sabe que precisa curar mães aqui. Deus precisa habilitar mães aqui. Deus precisa curar a sua família, mulher. Deus precisa alinhar os seus filhos para que eles não se percam. E mulheres estão se levantando aqui em oração toda segunda-feira. Nós temos orado aqui nesse lugar. O pastor Everaldo com a sua esposa, a equipe de intercessores, eles vêm para cá, eles colocam o joelho no chão, derramam lágrimas pela sua família. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, de buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Nós estamos vendo uma geração se perdendo nas escolas, se perdendo nas universidades, se perdendo no mundo, desfocando dos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E talvez, mulher, você está enfrentando algo na sua casa que você não sabe como lidar. Talvez você não está sabendo desenvolver uma linguagem assertiva aí com seus filhos, alcançar o coração dessa criança, desse adolescente, talvez desse jovem que agora fez 18 anos. Quem nunca, né? Agora eu tenho 18 anos e posso fazer o que eu quiser. Ah, é? Será? Né? Será? Então, assim, aí depois você, não vem, não tô, isso aí não é para mim. Aí está lá no meu gabinete. Me ajuda, faz batalha espiritual, tira demônio, põe demônio e faz alguma coisa. Gente, a hora é agora. Vem aqui chorar com a gente. Vem aqui ouvir a palavra que a irmã vai trazer. Faz uma força. Todo dia você tem que levantar e sair para o seu trabalho. Todo dia você tem que cuidar da sua casa. E não é todo dia que você vem aqui para receber uma palavra sobre mãe. É numa terça-feira. É só você chegar e vir, pá. Simples assim. Mas eu não sou mãe. Você quer ser mãe? Então vem, minha filha, porque, já estou te avisando, a coisa é séria. Entendeu? Então aqui é papo reto, né, gente? Tá entendendo? Porque depois eu vou estar lá clamando com você, mas você não recebeu as ferramentas que o Senhor queria te entregar. E aí você está lá na luta, zerada de ferramenta, de estar preparada para
pegar essa sua criança, esse seu filho, esse seu adolescente e dizer: aqui não, Satanás, aqui você não tem poder, porque eu estou armada, eu estou debaixo de oração, eu tenho uma equipe que intercede por mim, que luta pela minha família, eu faço parte do corpo de Cristo e eu não estou sozinha nessa guerra. Amém, meninos? Amém, meninas? Glória a Deus. Todo sábado nós já ativamos o ministério de adolescentes e jovens. A partir das 16 horas, os nossos adolescentes estão aqui na igreja, buscando ao Senhor. Ah, mas o que é? É busca ao Senhor. É uma palavra direcionada para o adolescente. É uma palavra direcionada para o jovem, a partir das 19. Então, eles se reúnem aqui para ouvirem a respeito de Deus, para te ajudar enquanto família também. Você começa lá em casa e nós vamos estender esse trabalho que você começou na sua casa de pregar o evangelho, de testificar o evangelho na vida do seu filho, do seu adolescente, do seu jovem. Nós vamos aqui afirmar o seu comportamento lá em casa e vamos ajudar você a caminhar, levar esse jovem, esse adolescente a caminhar com Cristo. Mas eu preciso que você, pai, você, mãe, envie os seus filhos para se reunir conosco, para aprender o que é ser corpo de Cristo, para aprender o que é servir ao Senhor e nunca se desviar dos seus caminhos. Amém? Estão combinados, meninas? Sim ou não? Senhores pais, sábado, às 4 e às 19 horas, evento com jovens e adolescentes. É só me enviar. Tá bom? Beijo! Boa noite, povo. Povo santo de Deus. Os santos que vão herdar o céu. Meu microfone aqui tá bom, tá? Obrigado. Já cumprimentou quem está pertinho de você? Já disse uma boa noite? Já deu aquele sorriso? Já percebeu que aqui tem gente mais bonita do que você? Os feios não vieram. Diga aleluia. Só tem bonito aqui. Só tem bonito aqui. Amém? Só tem cheiroso e cheiroso. Os fedidos não vieram. Aleluia. Eu brinco assim, um dia o irmão chegou e falou: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente ficou sem água em casa, viemos todos sem tomar banho. Eu falei: mas por que você está falando isso? Não, se alguém reclamar, o senhor já sabe. Um dia só, de repente, não faz tanta diferença, né, irmão? Eu falei para ele: eu acho que a coisa está acumulada aí. Unção acumulada. Nem o diabo se aproxima. É ou não é? Muito bem. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. É sempre uma alegria muito grande estar aqui e poder ministrar para vocês. Eu gostaria de fazer uma oração pela Stephanie. Aproveito, mando um abraço e um beijo para a Mary Ellen e para o Jorge. Quero orar também pelo João Galvão, irmão do Genésio, o Sebastião, Maria José e Benedita. Meu pai caiu da escada de uma altura assim, quebrou o pé. Vamos orar por ele. Pelo Edson, o ex-cunhado da Leia, que caiu no banheiro, bateu a cabeça, fez uma cirurgia, está com dreno na cabeça, está na UTI, em observação, né? E eu gostaria então de orar por essas pessoas com vocês agora, pode ser? Diga assim: Deus, nós falamos os nomes de algumas pessoas que estão enfermas, adoentadas e precisam de um milagre. Nós estamos aqui orando, intercedendo por elas, pedindo para que o Teu Espírito Santo possa curá-las. Repreendemos todo espírito de morte, toda e qualquer malignidade, e profetizamos saúde. Entra, Senhor, com saúde. Refaz, Senhor, a saúde desta pessoa. Cura, sara e liberta. Nós cremos no milagre e profetizamos, Senhor, que cada uma destas pessoas são alcançadas em nome de Jesus, porque no reino espiritual não tem distância. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Bem, alguns de vocês já passaram ali
pelo nosso antigo Tadel e percebeu que tem uma academia. Eu quero aqui cumprimentar o Parra e toda a equipe dele, que já montou praticamente tudo. É um projeto social que vai abençoar a nossa comunidade. Nós teremos ali uma prática esportiva. Para quem não sabe, o Parra, ele foi campeão brasileiro por 5 vezes. E ele foi campeão paulista por 4 vezes, fora outros títulos. Então, o Parra é o nosso campeão do coração. E Deus colocou no coração dele abraçar esse projeto social. E nós vamos estar ali com 2 modalidades esportivas, o Muay Thai e Jiu-Jitsu. Né? O Muay Thai, para quem gosta mais de distância, para alguns aí que gostam mais de contato, né, Du? É ou não é? O cara não te larga, 2 marmanjos, sabe que você vai dar um beijo nele, ele te solta na hora. Ou ele te soca mais, não sei. Mas escapou que o irmão, numa emoção, ele falou algo que não deveria dizer. Repete aí. O Bragantino fala normal isso, né? Eu não sei se vocês falam. Ele falou, peidou. Enfim, que legal isso, né? Eu estava ali atrás orando e estava também pensando até do David. O David é um atleta de alta performance e medalhista também, campeão. Eu estava pensando, David, de você também, de repente, ser um treinador para aqueles que querem ter a prática da corrida. Nós temos algumas pessoas aqui que já fazem isso. O Marcão, a Simone, eu não me lembro o nome de todo mundo, mas tem muita gente aí que já está abraçando essa coisa da geração saúde. É muito legal, é ou não é? É ou não é? A Anne, ela não veio hoje, mas a Anne também, ela está assim, determinada, não é? Quem mais está nessa pegada aí das corridas aí, da caminhada, não é? Quem mais? Quem? A Robeli, que legal. Quem mais? A Robeli, o David, o Mateus, Mateuzinho, eu estou vendo lá os vídeos, Mateuzinho. Eu vi aquele que você fez assim, ó. Eu falei, Deus, guarda esse menino precioso do coração. Muito legal. O David, a Adriele, quem mais? O Jesus também, olha só. Jesus, a esposa, o Gustavo, né? O Gustavo estava na academia, estava fortão, tomando veneno de rato. Eu falei, para menino. Legal, que bom ver vocês buscando melhorar a qualidade de vida. Isso é maravilhoso. Então, semana que vem, nós vamos fazer a apresentação do projeto para vocês. E nós começamos o nosso projeto social com Vidas no Tatame. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir a vocês para que orem pelo Parra e para Gi e toda a equipe aí que está investida, imbuída nesse projeto lindo. Amém? Outra coisa que eu preciso falar que é um trabalho que nós vamos direcionar para crianças de 7, acredito que até 12, 13 anos, carentes, em situações de risco social, obviamente. Nós vamos estar cuidando dessas crianças, trazendo ela para o tatame. Assim elas não vão para a criminalidade, marginalidade, bandidagem, não vão para o vício, não vão para o tráfico, é ou não é? Não vão votar em qualquer partido, mas deixa quieto, vamos lá. Uma outra coisa,
Teve um irmão que ele ficou bravo comigo. Se eu ficar brincando assim, eu vou procurar uma outra igreja onde eles pensam como eu. Eu falei, tá bom. Aí ele foi para uma igreja. Só tem ele, a mulher do pastor, a filha do pastor, ele e a esposa. Eu falei, o negócio não está muito bom, irmão. Ultimamente a coisa não está muito legal, não é? Mas está tudo certo. A oração de segunda, a Jana falou da oração de segunda? Eu vim nessa oração de segunda orar com os irmãos. Eu estava no meu jejum de 3 dias e 3 noites. Aproveitei, terminei meu último atendimento e vim para com os irmãos orar. Foi uma grande bênção. Parabéns ao irmão Everaldo, a equipe que de repente está aí. Hoje é domingo. O Moisés e a Leise promoveram o PDC, e a gente, 8 horas da manhã, estava orando juntos. Foi uma bênção. Depois nós tivemos assim um cafezão, sabe? Cafezão de crente e aquela bênção, né? Você sabe como é que é, né? Tinha de tudo. Moisés caprichou. Foi maravilhoso estar lá com vocês. E Deus abençoe. Michele, tem aniversariantes hoje? Não? Amém. Se você está fazendo aniversário hoje, um beijo, um abraço, Deus abençoe. Estou feliz de ver o Joaquim, a Maria aqui, a família. Estou vendo ele pregar, não é? Que bênção. Papai, estou vendo lá. Glória a Deus. Que alegria ver todos vocês. Por conta do tempo, eu não vou falar o nome de vocês. Sempre eu gosto de falar, mas eu vou ministrar a palavra. Amém? Rapidinho sobre vida financeira. Uma das áreas que mais incomoda o crente é a questão da falta de prosperidade. E tem crente que não se alinha com Deus e com a sua palavra, e por conta disso a vida dele não muda, continua sempre do mesmo jeito, se não piora. Então nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, e Deus quer que tenhamos uma vida desafogada, uma vida honrada, uma vida digna, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção. Olha o que está escrito em João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, para matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim. Olha só, imagina a missão de Jesus para com o seu povo, para com os seus discípulos, para com a igreja. Ele diz assim, eu vim para que vocês olhem para a minha vida e vejam um testemunho do cuidado do meu Pai. Eu vim para que vocês vejam na minha vida a provisão do céu. Eu vim para que vocês aprendam a prosperar. Não só na área financeira, econômica e material. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. Eu vim para que vocês experimentem do que o céu tem preparado para vocês. Porque tem muita gente que pensa que a bênção só será um dia lá no céu, na glória. Lá você não vai ter que vencer pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira. Lá você não vai enfrentar mais escassez. Nós vamos enfrentar aqui. E o Senhor quer que nós, através de uma revelação dada pelo Espírito Santo, possamos mudar de vida. Também na área financeira, econômica e material. Amém? Porque se nós não temos a prosperidade de Deus, muitas vezes nós vamos escandalizar o reino, ao invés de testemunharmos. Porque sempre alguém vai falar com respeito a você. Olha, aquela pessoa vai na igreja, mas não consegue pagar as contas em dia, está devendo para todo mundo, está com o nome negativado. Então quando você começa a buscar a Deus e dizer, Deus, me tira da vergonha, me tira do opróbrio, me tira da humilhação, me tira da crise. Preste atenção. Eu já vi igreja pregando que quando alguém está com o nome negativado é porque tem pecado. Eu não acredito assim. Eu acredito que muitas vezes você não administrou direito. Muitas vezes você acabou tropeçando e caindo em algum momento, porque de repente os gastos foram maiores
do que o dinheiro que estava entrando. Eu sei que a coisa hoje não está fácil para ninguém. Mas por outro lado, o que nós precisamos buscar de Deus é sabedoria, discernimento e estratégia para poder ter uma vida próspera, abençoada, desafogada, em paz. Porque quem deve não tem paz, é ou não é? Quem deve não tem paz. Teve um irmão que disse assim: pastor, estou muito triste com a igreja porque ninguém me liga. Eu falei: atrasa uma conta. É ou não é? O telefone, o celular parece que fica endemoniado. Ele fica pulando o tempo todo, ele não para. Por quê? Aí vão te ligar. Imagina, a cobrança não é uma vez no dia. Eles ligam realmente para te apurrinhar. Eles ligam 10 vezes por dia. 10 vezes por dia. Uma vez me ligaram e era o telefone, era um irmão que tinha falecido, muito querido, não é? O irmão Cláudio. Ele tinha falecido há muito tempo. Aí ligaram cobrando o Cláudio e disse: olha, o Cláudio morreu. Aí a pessoa pensou que eu fosse o Cláudio falando isso, né? Amados, 50 ligações num dia. Aí quem demonizou fui eu. Eu falei: Jesus da glória. É muita prova, é muito tormento, não é? Então, eu como pastor e pai espiritual de vocês, eu quero ver vocês prósperos. Só que para ser próspero, vocês têm que andar debaixo da obediência de Deus, da sua palavra, daquilo que Deus deixou como instrução. E a palavra diz assim, olha só, em Malaquias capítulo 3, do versículo 8 em diante: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. E por causa de vós, a sua obediência, e trazei todos os dízimos. Como é que se quebra essa maldição? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto. Diga comigo, nisto. Neste assunto, no dízimo e na oferta. Aqui, Malaquias está sendo específico. E diz mais: diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, por causa da sua obediência e fidelidade. E ele não destruirá mais os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será mais estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o que diz, o outro versículo é muito forte também. Olha o que diz: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma nação deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu gostaria que você entendesse que quem ama, cuida. Diga isso. Quem ama, cuida. Então que você possa dizer: Deus, eu quero amar a tua obra, a tua igreja, o teu reino, o suficiente para ser coluna forte na tua casa. Porque quando você entende o que é plantar uma semente para Deus, você vai ter, em nome de Jesus, uma colheita abundante. 30 por uma, 60 por uma, 100 por uma, diz a palavra. E eu tenho orado para que vocês possam prosperar. Mas Deus não tem como dar uma colheita para aquele que não planta, que não entende esse princípio espiritual. Eu gostaria que você pudesse neste momento fazer prova de Deus. Gostaria de dizer também que no dia 15 é o dia do nosso maior desafio, é o dia que pagamos a nossa maior conta, e nós vamos pagar o nosso aluguel mais uma vez no dia 15, em nome de Jesus. E eu gostaria que Deus usasse você. Você que não trouxe a sua oferta, não se preparou para isso, os convidados, vocês não fiquem constrangidos.
mas nós que somos filhos da casa, que nós possamos separar pelo menos R$150 para poder contribuir com o aluguel da casa de Deus. Amém? O Pix está em tela, pega o envelope, que você possa fazer a tua oferta em nome de Jesus. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda sou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Vamos ficar em pé. Pai, nós nos alegramos neste momento, porque entendemos que contribuir com a Tua obra faz parte do nosso culto, também é adoração. E queremos ser adoradores por excelência. Queremos, Senhor, cuidar da Tua casa, não por obrigação ou mera responsabilidade. Nós queremos fazer por amor e reconhecimento. Que a Tua graça e favor possa alcançar as pessoas que contribuíram nesta noite com a Tua obra. Abençoe cada dizimista e ofertante, aqueles que entregaram o seu melhor e plantaram uma semente esta noite, que elas possam colher, em nome de Jesus, 30 por uma, 60 por uma, 100 por uma, como diz a Tua santa palavra. Abençoa, Senhor, multiplica, Senhor, levante neste lugar pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas, pessoas abençoadas, para que possam entender a importância que é cuidar da Tua casa. Coloque, Senhor, amor no nosso coração, principalmente dos nossos adolescentes e jovens, que começaram a trabalhar agora, que eles possam entender a importância do seu compromisso com a palavra de Deus, para a pregação desta mensagem. Abençoe, Pai, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que vão também fazer as suas ofertas, aqueles que depois, assistindo esta pregação, farão também. Pai, em nome de Jesus, até o dia 15, nós tomamos posse, para que, em nome de Jesus, nós possamos ver o Teu milagre acontecendo mais uma vez em nosso meio. E todos digam comigo, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, abençoados e abençoadas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, requei calabasuri kei calanasso. Oh, checanda lababarraçá. Deus, não podemos estar aqui apenas por estar. Nós estamos aqui porque fomos atraídos pelo Teu tão grande amor.
Nós estamos aqui porque reconhecemos que precisamos de Ti, necessitamos de Ti, carecemos de Ti. Estamos aqui para Te entregar o nosso louvor e adoração e dizer que somente Tu és digno de todo louvor e de toda glória. Queremos Te entronizar nesta noite, queremos Te coroar nesta noite. Este lugar é Teu, esta igreja é Tua, tudo é consagrado a Ti. Tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ti. Aleluia. Ore comigo um tempo no Espírito Santo. Correquei calabababaço. Oh, xericai alahamanassá. Senhor, que a Tua nuvem desça neste lugar. Ore, que a Tua nuvem desça neste lugar. Que a Tua unção se faça presente aqui. Correquei calamanassô. Oh, chiquei candarrecalababaçá. Que caia por terra todo e qualquer impedimento maligno. Profetizamos, Senhor, que Teu Espírito está neste lugar. Profetizamos que o Teu Espírito está neste lugar. Profetizamos que o Teu Espírito está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Mais de Ti. Mais forte. Mais de Ti. Mais uma vez. De Ti. Mais, Senhor. Mais, Senhor, mais. Mais de Ti. Lindo, mais uma vez, é para Ele. Mais. Os homens louvam, as mulheres glorificam. Vamos ficar em pé. Aleluia. As mulheres louvam, os homens glorificam.
mais uma vez. Oh, recalabasurianda labasu. Oh, riquecalabas. Oh, rinashi que calabasu remanayas. Oh, rishei calabaste. Oh, rimanari que calabasu. Oh, relanayasto. A igreja, homens e mulheres. Está aqui. Seja bem-vindo, ó Espírito Santo de Deus. A Ti todo louvor, toda honra e glória. Oh! Aleluia! 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 Aleluia, glória a Deus, aleluia. Podemos assentar. Um dos assuntos que mais me empolga na palavra é falar do Espírito Santo. Eu não sei você, a revelação do teu coração sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma força ativa como uma certa religião fala. O Espírito Santo não é apenas uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Alguns querem descreditar o Espírito Santo e falar contra esta verdade. Mas o Espírito Santo, mais do que nunca, vai se manifestar sobre a face da terra, principalmente nos últimos tempos, nos últimos dias. Aquele avivamento anunciado profeticamente pela Bíblia, onde o planeta vai ser varrido pela presença de Deus, e vai salvar o maior número de pessoas de toda a história da igreja. Isso vai acontecer, e já está acontecendo. Quando nós olhamos para os países árabes, muçulmanos, onde uma conversão é praticamente impossível, eles estão entregando as suas vidas para Jesus, porque estão sonhando com o próprio Jesus. E Jesus anuncia para eles o caminho da salvação. Um sheik muito famoso, poderosíssimo, recentemente declarou o senhorio de Cristo sobre a sua vida.
Amados, nós temos visto tantas coisas tristes, tantas coisas ruins, e eu quero falar para vocês, não vai melhorar, vai piorar. Por quê? Porque faz parte de um processo, por conta de humanidade, de uma humanidade de dura serviço, coração orgulhoso, que escarnecem de Deus, que não temem ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo profético. Guarda isso, nós estamos vivendo um tempo profético. Durante muitos anos se falou a respeito da vinda de Cristo. Estudiosos têm defendido que a sua vinda não vai demorar muito tempo. Agora, pesquisadores e cientistas têm dito que, do jeito que as coisas vão, o mundo vai entrar em colapso. Colapso financeiro. Colapso por conta da alimentação global. Colapso com respeito à saúde pública. Vivemos recentemente uma experiência que até então nunca tínhamos vivido. Uma pandemia assolou todo mundo e matou dezenas, centenas, milhares de pessoas. Muitos de nós choramos a morte de um ente querido por conta desta maldita doença, que dizem que não foi mera obra do acaso. Tenho que parar daqui, eu não posso falar mais. O que eu sei é que os poderosos, aqueles que comandam nações e reinos, querem diminuir a população mundial. Eles estão no controle, pelo menos eles pensam estar no controle, porque Deus nunca passou o controle de nada para ninguém. Tudo está na mão do Senhor. E a palavra diz que um dia eles comprovarão isso, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Que você possa compreender que algo de espiritual está sendo trabalhado. E o inimigo sabe disso. Quando aquele espírito grita para Jesus e diz: viestes nos atormentar antes da hora. Ele sabe que existe uma hora, ele sabe que existe um tempo. E que esta ampulheta do tempo está para expirar. E ele sabe da sua condenação eterna. E que Jesus triunfará como Deus dos deuses, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por isso, o homem iníquo, o falso profeta e o anticristo, essa é a trindade do inferno, já estão trabalhando. A palavra fala a respeito do conhecimento que se multiplicaria. O que nós estamos vendo é absurdo. Já estão estudando a possibilidade, não é de agora, de habitar um outro planeta. Por conta disso se gasta milhões e bilhões de dólares em viagens espaciais para exploração de outros mundos. Então nós acreditamos que em meio a tanto caos,
perseguição, injustiça, ameaça, onde aqueles que são filhos e filhas de Deus hão de sofrer. E já vemos no Brasil indícios disso. Leis aprovadas ou para serem aprovadas no Congresso, onde não podemos pregar determinadas passagens da Bíblia, porque poderemos incorrer em crime, podemos pagar multas altíssimas e sermos presos. Estamos falando de Brasil. Aqueles que não temem a Deus estão se mobilizando, e a igreja precisa se mobilizar, precisa se movimentar. Mas não fazemos isso do nosso jeito ou na nossa própria vontade. O Espírito Santo de Deus vai agir na vida de cada um, naqueles que permitirem, naqueles que quiserem, e serão luzeiros neste tempo, apontarão o caminho para uma geração perversa e condenada pelo pecado. Deus então, Ele vai se mover, e posso dizer que isso já começou. Eu vou preparar um vídeo para mostrar para vocês a respeito do avivamento que tem acontecido em muitos lugares do mundo. Na Inglaterra, onde os avivalistas do passado ganharam milhares de pessoas para Jesus. Suas igrejas viraram pub, viraram boates, viraram museus. Mas agora está acontecendo algo na Inglaterra, um mover poderoso de Deus que está despertando um povo para ir para a praça, mesmo com perseguição, ameaças, ataques. Ninguém vai poder calar o povo de Deus, por conta do mover poderoso do Espírito. Não se trata de algo de homem, se trata de algo de Deus. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, foi dito: quem poderá parar este mover se for da parte de Deus? Se for do homem, apaga, a chama se extingue. Mas se for de Deus, ninguém pode parar. Nós olhamos, por exemplo, para a Ásia. Tivemos um grande avivamento na Coreia do Sul. Lá nasceu uma das maiores igrejas do mundo, em Yodo, do pastor David Wong Cho. Eles compravam montanhas e faziam ali cavernas, onde pessoas entravam para orar e jejuar, por dias, semanas, mais de um mês. De uma placa na porta das cavernas dizendo: proibido jejuar mais de 40 dias. Você ia para aquele lugar e via os sapatos na porta daquelas grutas, e aquelas pessoas orando, buscando a Deus, se quebrantando, se humilhando diante do Senhor. Pastores, amigos meus que visitaram a Coreia do Sul, ficaram impressionados, porque as maiores igrejas eram de lá. Eu me lembro de um trabalho que participei com o pastor Sandokin, a maior igreja presbiteriana do mundo. Esses pastores me disseram que a movimentação a partir das 4 horas da manhã era absurda lá na Coreia do Sul. Eu perguntei por quê? E eles me disseram: antes do povo ir trabalhar, eles iam para a igreja orar a Deus. Então no culto, por exemplo, das 5 horas da manhã, você encontrava
5.000 pessoas, 8.000 pessoas, 10.000 pessoas. Na igreja do Show, eu acredito que são 25.000 pessoas. A cultura do povo era de honrar mesmo a Deus, de buscar a Deus, servir a Deus, de adorar a Deus e de orar. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Isso significa que nós devemos ter conexão com o céu o tempo todo. Quando nós olhamos então para outros países, nós vemos o mover de Deus. Nas universidades, da morte do Clark, nós vimos que ele foi uma semente que foi oferecida em sacrifício para que houvesse um avivamento na América. Ele que defendia Deus, família, ele que era convertido e tinha coragem para bater de frente contra o sistema. Mas sabe como nós somos? Nós estamos vivendo uma vida espiritual light e diet, e nós achamos que está tudo bem. Você ora quando tem vontade, quando quer. Você lembra de Deus quando passa por um problema, uma dificuldade, uma luta. Quando é atacado por alguma doença, enfermidade. Quando está passando por algum tipo de dor. Quando está sendo perseguido, injustiçado, ameaçado, atacado. Aí você lembra de Deus. Mas este avivamento que está acontecendo ao redor do mundo, em vários países, em vários lugares, precisa alcançar o nosso coração. E se formos insensíveis, não viveremos o avivamento que está preparado para a igreja. Porque somente aquele que é igreja, que está comprometido como igreja. E não estou falando de CNPJ, não estou falando de placa, não estou falando de denominação. Eu não estou falando de organização, estou falando de organismo, porque a igreja é viva. A igreja ela não foi fundada por um homem. A igreja nasceu de Deus, através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui apregoando o ano aceitável do Senhor. E preparando um povo para que andem na presença do Senhor, porque em breve a igreja será arrebatada. E o mundo ficará chocado, porque pessoas desaparecerão e vão dizer que estas pessoas foram abduzidas, quando na verdade é o cumprimento da palavra. Um homem chamado Noé, ele foi taxado de doido, de louco. Ele não está em perfeito juízo. Ele está construindo um barco gigante. E levou 100 anos para construir esse barco. E durante todo esse tempo ele dizia: virá uma chuva, haverá uma grande inundação, muitos morrerão, aqueles que não andam com o Senhor serão julgados e pagarão por desafiarem ao Senhor, experimentarão da sua ira. Mas ele foi um profeta sem voz durante todo este tempo. Até então não tinha chovido. Então eles achavam um absurdo que Deus poderia abrir as comportas do céu e trazer o dilúvio. Do mesmo jeito hoje, Jesus disse que o fim será como nos dias de Noé. Muitos não acreditarão, muitos farão chacota, muitos rirão, muitos farão piada. Mas aqueles que são de Deus, que temem o seu nome, viverão eternamente para Deus. Aqueles que não temem, aqueles serão condenados para sempre. A vida não termina aqui. Fecharemos os olhos aqui e abriremos os olhos na glória. Por isso Jesus veio.
Por isso Ele morreu no nosso lugar. Por isso Ele pagou o preço da nossa dívida, que era impagável. Hoje nós somos filhos e filhas de Deus. Hoje nós pertencemos à família de Deus. Não porque nós somos perfeitos. Guardem isso. O que te salva não é o que você faz, é o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E tem muita gente que se sente condenada, porque não é perfeita. Você não é e nunca será perfeito. Mas o sangue de Jesus te limpa de todo pecado. A palavra diz: aquele que confessa, aquele que se arrepende, confessa e deixa o pecado, alcançará a misericórdia. A Bíblia diz que temos um advogado fiel e justo, que advoga a nosso favor, para perdão dos nossos pecados. A Bíblia só diz que devemos confessar os nossos pecados. E quando você confessa os seus pecados, o inimigo da sua alma não tem poder contra você de te lançar no inferno. Entenda que você está coberto com o sangue de Jesus. Uma vez eu fui expulsar um demônio, e o demônio disse assim: eu não posso tocar em tal pessoa, porque ela é vermelha. E eu fiquei pensando: vermelha? Aí o Espírito Santo falou no meu coração: ela está coberta com o sangue de Jesus. Se cubra com o sangue de Jesus, e você se tornará invisível ao inimigo. Toda arma contra você não prosperará. Todo ataque contra a sua vida será frustrada em nome de Jesus. O problema é que nós precisamos ser mais crentes, mas nós queremos ser mais terra do que céu. Nós achamos que orar é bobagem. Orar é para quem tem tempo. Eu não sei orar. Eu não gosto de orar, eu não tenho tempo de orar. As desculpas são as mais diversas. Mas a verdade é que o inimigo não pode segurar uma igreja que ora. O inimigo não pode segurar você se você ora. Ele não pode te bloquear, te impedir, te conter. Tudo que você precisa é ter uma vida com o Espírito Santo. E quero que você entenda que o nosso desafio nesse tempo profético não é só de ganhar dinheiro, de prosperar, de vencer na vida, de ser sucesso, porque isso é uma obviedade na vida daquele que serve a Deus. Aqueles que servem a Deus serão cuidados por Deus, e Deus vai suprir toda e qualquer necessidade, grandes ou pequenas. Mas hoje o nosso maior desejo é de ser mais parecidos com Jesus, de termos não só a mente de Cristo, mas o coração de Jesus, de amarmos os pecadores, porque na verdade você não ama alguém da tua própria família, você não consegue amar o teu parente. Ah, mas se o senhor tivesse alguém na família como eu tenho, se o senhor tivesse um parente como este. Ninguém é perfeito, e muitas vezes este familiar e este parente está sendo usado por Deus para lixar, limar, ralar, esmirilhar você, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Você de repente está agindo na tua própria força e fazendo tudo do jeito que acha que tem que ser, quando na verdade você tem que depender do Espírito Santo, amar esta pessoa e perdoá-la sempre. Não estou dizendo que você tem que trazer ela para a tua mesa, ter intimidade com ela, mas você precisa aprender a ter respeito,
consideração, entender que para Jesus ela é alguém importante. A Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Imagina, uma alma. Uma alma. Quantas almas nós temos aqui hoje? Louvado seja o nome do Senhor, que você foi alcançado pela misericórdia, clemência, compaixão e piedade do Senhor. Que bom que o Senhor está te atraindo e que dia a dia nós nos convertemos cada vez mais. Amados, esta é a minha oração. Deus, eu quero me converter mais hoje. Deus, eu não quero andar na carne, no pecado, no mundanismo. Eu não quero mais ter o diabo como meu Senhor, eu quero ter Jesus como meu Senhor. Eu quero dizer não para as tentações, e quero vencer o pecado, e quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. O Espírito Santo vai te levantar com poder, e o inferno tem que recuar. Tem muita coisa na nossa vida que é natural. Então não espiritualize aquilo que é natural, mas tem muita coisa que é espiritual. Então não normatize aquilo que é espiritual. O que é natural, o que é espiritual. Para isso você tem que ter discernimento de espírito. Um dos dons do Espírito. O que o diabo quer fazer com você? Aquilo que já fez com alguns. Ele quer roubar o ânimo, a motivação, a alegria, a iniciativa, a lealdade, a fidelidade. O diabo quer esfriar o seu coração, roubar a tua fé, para que você possa ir para o mundo e ser pior do que você foi um dia. Agora preste atenção, um dos maiores perigos para nós cristãos é estar na igreja frios, insensíveis e indiferentes. Aí você acha que o teu problema é com o teu irmão, que o teu problema é com a tua irmã, que o teu problema é com a liderança, que o teu problema é com o pastor. Não. O inimigo está por detrás de cada situação que você tem enfrentado, e sem discernimento, você vai sair do propósito de Deus e vai se perder. O pai de Abraão foi chamado para fazer o que Abraão fez, mas diz a Bíblia que ele parou no meio do caminho. Nós vamos com obediência até metade do caminho, no meio do caminho nós desfalecemos. Por quê? O diabo confunde a cabeça, faz você ficar perturbado e até endemoniado. Então aquele amor que você tinha, aquela dedicação, aquele apelo que era do Espírito, começa a morrer dentro de você. Por isso nós precisamos dar um alerta para a igreja, porque não é tempo de vivermos como temos vivido. Porque quando Jesus vier, Ele não vai vir buscar um maternal. Ele não virá buscar crentes no berçário, com mamadeira e chupetas, e ainda nas fraldas. Não, Ele virá buscar a noiva. E para este grande dia, a noiva precisa estar preparada. Ela precisa estar adornada. Ela precisa ter óleo na sua lâmpada. E quando a Bíblia fala a respeito da parábola das virgens loucas e das virgens sábias, o óleo representa a unção do Espírito Santo. A igreja precisa da unção do Espírito Santo. O nosso coração precisa estar comprometido com o céu. Hoje, no final desta palavra, eu gostaria que você falasse com Deus, e fosse sincero com Deus, e dissesse: Deus, eu não gosto de vir à tua igreja, perdeu a graça para mim, eu estou aqui por obrigação, eu venho forçado, eu estou acompanhando minha esposa, eu estou acompanhando meu marido.
Deus, eu venho porque eu sei que eu preciso ser de uma igreja. Peça perdão. Deus, eu tenho desejo de ir para um outro lugar, de ir para o mundo. Eu desanimei, eu estou desmotivado, desencorajado, sem alegria, sem paz, sem amor no meu coração. Uma das coisas que o diabo fala é, preste atenção, antes de Deus tirar você de um lugar, Ele vai tirar o seu coração daquele lugar. Satanás 3,14. Quando o marido tem crise com a esposa tem crise com o marido, não tem essa de vou me separar, vou para a casa da mamãe, vou desistir de você. Não, tem que sentar ali, cruzar os bigodes, se acertar e dizer: nós casamos e fizemos uma promessa no altar. Vamos ficar juntos até que a morte nos separe. Porque quando chega a adaptação, quando Deus começa a tratar, muitas vezes a gente quer viver do nosso jeito e fazer do nosso jeito, e Deus quer fazer o quê? Deus quer deixar você cada vez mais parecido com Jesus. Imagina Davi, ele quase foi assassinado pelo seu pastor, ou pelo rei, várias vezes. Do nada, ele endemonizava e jogava a lança contra Davi. Davi tinha que se esquivar dos ataques do rei. Imagina o que era ter um rei, ou um pastor endemoniado. Ele consultava a pitonisa de Endor. Ele estava totalmente perdido. Ele era um homem que, no começo, ele foi de Deus. Ele abriu a boca, profetizou. Deus colocou ele no trono. Foi Deus que permitiu que ele chegasse a esta posição. Mas quando ele entendeu que era rei, agora é do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Aí ele virou as costas para Deus. Mas Davi, como servo do Senhor, ele teve por muitas vezes a vida do rei Saul na mão dele. Ele podia assumir o lugar dele, porque ele tinha sido ungido por Samuel como futuro rei de Israel. Mas o que ele fez? Longe de mim tocar no ungido de Deus. Deus colocou, é Deus quem tira. Ele tinha temor do Senhor. Certa vez, quando ele podia ter matado Saul numa caverna, a Bíblia é muito divertida às vezes. Diz a Bíblia que Saul entrou na caverna para cobrir os pés. Eu me lembro que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu peguei e fui pesquisar, né? Ele entrou na caverna para cobrir os pés. O que é isso? Ele entrou na caverna para aliviar o ventre. Ele entrou na caverna para... Aí diz lá, né, que era cobrir os pés. Se era para cobrir não era para cobrir os pés, era só afastar um pouco. Aí naquela hora, Davi podia ter matado. Ou ele matar Davi com fedor, não sei. Eu não sei quanto a você, né? Mas não faça cara de muito santo, porque eu sei que você é muito fedido. E ninguém suporta quando você sai do banheiro. A unção é terrível. Mas sabe, foi Deus que fez isso. É para que a gente entenda a nossa miserabilidade. A gente tem que entender que a gente fede. É ou não é? E é vergonhoso, é ou não é? Você sai do banheiro, você sai intimidado. Tomara que não tenha ninguém aí. Não é? Ai meu Deus. Tem gente que brinca de helicóptero no banheiro. Pega a toalha e fica assim: ô Senhor, aleluia. Não é assim? Casadinho de novo, ó. Entrega tudo. Não é? Amados, tem um produtinho, é desse tamanho aqui. Eu vou te falar um negócio. É uma borrifada. Acaba com qualquer odor maligno. Eu vou indicar para vocês comprar. É um negócio que a gente usa em casa
Quando eu orei, eu disse: Deus, nos dê uma casa com 2 banheiros, porque ninguém merece, não é? Não, cheira aí tua parte, está tudo certo. Não, 2 banheiros. Mas tem esse cheirinho, que olha, eu vou te falar uma coisa, expulse qualquer demônio. É muito bom. É muito bom. Amados, imagina então Davi, olha o coração de Davi. Por isso que a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo Deus. Ele sabia o que era autoridade, ele sabia o que era submissão, ele sabia o que era lealdade. E ele grita nessa situação da caverna: meu pai, meu pai, meu pai. Imagina, ele declara paternidade para um homem totalmente voltado às práticas mais terríveis. Mas nós precisamos compreender o que Deus quer de nós neste tempo e dizermos: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. O que eu gostaria de falar para finalizar esta minha prédica esta noite, lê comigo Atos capítulo 8, de 14 a 17. Pega a tradução. Pega a tradução do... Isso. Pode ser essa. Enquanto o Apolo estava, do 14 ao 17. É isso aí. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, missão especial, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Nota, eles tinham se batizado, entregado a vida para Jesus, mas agora eles iriam orar para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então isso é importante, e eu quero dizer para você que ainda não foi cheio do Espírito Santo, para que você busque com muita disciplina a tua experiência com o Espírito Santo. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Continua. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então eu gostaria de desafiar você. Eu fiz isso várias vezes, de entrar no meu quarto, colocar a mão sobre a minha cabeça e dizer: vem Espírito Santo, me enche Espírito Santo, me faz transbordar da presença de Deus, me completa Espírito Santo, eu quero ser cheio Espírito Santo. Aí, pela fé, você começa a orar. Corre, que calabassuri anda labarraça. Tem gente que fala: não, tem que começar assim, aleluia, 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 glória, glória, glória. Eu fazia isso, eu parecia um peru e nada. Eu falei, nada. É pela fé. Chega uma hora que você começa a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concederá que fale. Olha a diferença de ser batizado em nome de Jesus e de ser batizado no Espírito Santo. Quando você é batizado nas águas, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Mas quando você ora em línguas, o Espírito Santo te tem. Vamos ficar de pé. Corre que calabaço, che calabababaço. Espírito, enche a minha vida.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Sabe, vocês estão tentando vencer na própria força. E é por isso que vocês ficam exauridos, exaustos, estressados, esgotados. Quantas vezes eu tentei vencer as minhas lutas do meu jeito. Você só vai vencer se o Espírito Santo de Deus te capacitar, te habilitar, te preparar, te treinar. Então a partir de hoje eu gostaria que você, com muito temor a Deus, começasse a buscar, se preparar durante a semana. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Vem cá você aqui. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida. levanta as mãos. Enche-me do teu poder, pois de ti eu 2 diáconos. quero ser. Espírito, 2 diáconos. Move-te, Espírito. Enche, Espírito Santo. Mais! Toca! Toca! Oh, recalabaço! Encha! Oh, mais! Oh! Cantaria de la Batarala, Sacadia de la Casuria de Caturi, canta la moche, canta la yele, che condoro coro. Oh, recalabachori, calababahasa. As minhas mãos! As minhas mãos eu quero levar. Mais, Senhor, mais, mais! E eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do meu altar. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar. Oh, recalabaço, recalabaçari, calababas. Ser cheio do teu Espírito. Oh, oh. Do teu altar, das minhas mãos 2 em 2. eu quero Pra cá, pra cá, pra cá. e eu vou te adorar. Oh, recalabaçori, andalanaia.
Sabe, muitas vezes eu sentia como que se a presença de Deus fosse tão real, que dava para eu me agarrar, tocar, apalpar. Às vezes eu, de olhos fechados, eu tinha tanto temor de Deus, eu falei, não quero nem abrir os meus olhos, com receio do que eu poderia ver, porque a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus era tão grande. Preste atenção, essa unção está aqui para te curar, essa unção está aqui para te sarar, essa unção está aqui para te libertar, essa unção está aqui para fazer uma obra na tua vida. Corre que cala, Cris, vem cá. Corre que calabaço. Tira os seus óculos aqui. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, dois, enche-me calma, do teu poder, pois em ti ok, eu quero ser, Espírito, enche cuidado. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Mais. Ser cheio do Espírito Santo. Corre, cala, baba, racha. Recandala, massa. Oh, ser cheia. Ser cheia. Começa a orar em línguas. Não para. Não para. Enche, Espírito Santo. Dois. Isso, pode ser as duas. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Oh, recala, babá, rachá. Aleluia.
Deixa eu orar por ele. Isso, venha cá. Traz uma cadeira, põe aqui, Marcos. Essa cadeira azul, traz aqui. Pode ser aqui. Vem cá. Sente-se aqui. Foi um acidente, né? Ele teve complicações com a prótese, é isso? Correquei calabaço. Orem comigo. Pai, essa musculatura não vai se romper. Fortalece essa musculatura, Senhor. Em nome de Jesus. Não aceitamos mais nenhuma complicação com esta prótese. Toca, Jesus. Cura, Jesus. Fortalece essa perna, Jesus. Em nome de Jesus. Tira toda dor. Tira dele todo medo. Senhor, a tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ministra um milagre criativo agora, Senhor. Cure esse homem. Eu libero da unção do Espírito que está em mim. A unção que emana do trono de Deus. Fortalece, Senhor, esta perna. Em nome de Jesus. Tira dele toda dor, toda rejeição. Tira, Pai, em nome de Jesus. Toca nessa musculatura, fortalece, Senhor. Fortalece essa bacia, fortalece esse fêmur. Fortalece essa perna. Em nome de Jesus. Lucas. Vem o Parra aqui para ver o negócio. Bem, encosta bem, tá bem? Doeu a hora que eu mexi? Não. Segura para mim. Quantos dedos é maior do que a outra? Aqui. Perna cresça, em nome de Jesus. Fique normal. Em nome de Jesus. Faz um milagre, Senhor. Cresça a perna. Alinhe-se. Coluna, alinhe-se. E agora? Vai, Senhor. Aleluia. Você andava sem a muleta, tá? A partir de hoje, eu quero que você, todos os dias, coloque a mão na sua perna e diga: eu estou curado em nome de Jesus. Chega de tanta dor, de todo sofrimento, de passar por tudo que você já passou. Amém? Você consegue caminhar comigo? Quando você firma, dói? Ok, dá para ele. Diga: obrigado, Senhor. Não, fala assim: obrigado, Jesus, pelo teu poder sobre a minha vida. Em breve eu estarei aqui, sem essas muletas, para glorificar o teu nome. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Eu me lembro de uma irmã
que ela entrou na igreja com o seu par de muletas, e eu orei por ela. Eu me lembro que eu joguei as muletas, quase atingiu o Alessandro. Eu não sei se você se lembra disso, lá na Eusébio Savai. E ela foi totalmente curada. Então a unção de cura está sobre vocês. Profetiza, creia, agradeça. E dependa do Espírito Santo para vocês serem cheios do Espírito Santo. Amém? Pai, eu quero abençoar cada um dos que estão aqui, para que eles tenham uma semana de vitória, na Tua presença, que eles possam Te buscar como nunca antes. Desperta no coração deles sede e fome, e eu os abençoo para a grande comissão, para o grande envio, que acontece fora das quatro paredes, onde vamos testemunhar e falar do amor de Deus, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Deus abençoe e abrace pelo menos 5 pessoas. Vão na paz.